Não, doutor, com a palavra pelo tempo regimental. O relatório está nos autos. O presente caso aí versa pela serviços de esgotamento sanitário na Zona Oeste, área P5. Inicialmente aí vou tecer alguns comentários aí com relação ao RESP 1339313, que de forma pouco honesta tem sido reiteradas vezes deturpado. Doutor, eu peço ao senhor, com fundamento no artigo 78, pois não, senhor, que modere a sua linguagem. Aqui não se deturpa nenhum julgamento. Em nenhum momento eu disse que porque aqui. Tem sido pela parte ré. Desonestamente pela parte ré. Pelo tribunal, porque o senhor conhece a posição do tribunal. Então modere a linguagem, por favor. Continue. Vem sido reiteradamente deturpado, desviado do seu real sentido. Por quê? Os ministros do STJ, ao julgar o RESP 1339313, tão somente decidiram que, ao contrário do que a Lei 11.445 dizia, ele não estaria presente apenas quando o conjunto das 4 etapas fossem prestadas, ou seja, a coleta, o transporte, tratamento e disposição final. Os ministros disseram, não, na verdade o serviço é composto por um complexo de etapas autônomas, ou seja, coleta faz parte, é um serviço autônomo, transporte autônomo, tratamento autônomo, disposição final autônomo, cabendo a cada uma delas a cobrança de uma respectiva tarifa. Pode ser de forma isolada, pode ser em conjunto com a outra. Mas em nenhum momento os ministros do STJ, estou com o RESP aqui, que tiver liberdade de pedir a juntada nos autos para que Vossa Excelência pudessem ter acesso, em nenhum momento os ministros firmaram entendimento, e não sou eu que estou dizendo que a tese é criminosa, não. É o Ministério Público Federal e a Polícia Federal ao deflagrar a Operação Feng Shui, porque estaria configurado o crime de estelionato e o crime ambiental. Crime de estelionato por quê? A partir do momento que a empresa oferece as 4 etapas, cobra pelas 4 etapas, e, segundo ela, fazia meramente a captação, estaria se enriquecendo de forma ilícita pela cobrança daqueles serviços não prestados que não geraram nenhum custo. Vou tomar a liberdade aqui de ler aqui o RESP, está nos autos, eu lido com fatos. Abre aspas. Embora não efetivada todas as atividades que subdividem o serviço de esgotamento sanitário, certo é que algumas das fases foram prestadas, as quais representam dispêndio ao poder público. Eu não posso acreditar que etapa inexistente, que não é prestada, se possa tirar outro entendimento, a não ser que não gere nenhum dispêndio ao poder público, porque não foram prestadas, são inexistentes. Então não geram dispêndio ao poder público. Se eu quero contar no resto, a gente não pode pegar só a emenda, né, de forma isolada, porque não traduz o real sentido do RESP. Prossegue o RESP. Em outras palavras, o fato de não estar sendo feito o tratamento dos dejetos antes deles serem lançados em rios não impede a cobrança, por mais óbvio. A partir do momento que são etapas autônomas, presente qualquer uma delas, está autorizada a cobrança. Porém, tão somente aquela etapa que foi prestada, que gerou aí um dispêndio para o poder público. Prossegue. Não impede a cobrança da tarifa, eis que a remuneração há de ser devida como contraprestação. Etapas inexistentes, vou tornar a insistir, não existe contraprestação por aquilo que não é prestado. Então não tem por que a empresa está sendo remunerada por conta disso. Pela instalação, operação e manutenção da infraestrutura de coleta e descarga. A remuneração está dizendo aqui tão somente pela remuneração da coleta e descarga. Não fala para remunerar aqui pelo tratamento, os juízes da STJ. Nunca foi dito isso. Prossegue aqui. Ademais, abre aspas, ademais, há que se ter em mente que a finalidade da cobrança da tarifa da tarifa é manter o equilíbrio financeiro da empresa. Pô, mas por mais óbvio, não sei o que digo, é o desembargador Gabriel Zefiro, da 13ª Câmara, que ofenderia a lei da gravidade, né? Está se dizendo aí que a concessionária, ela teria o direito de cobrar por aquilo que não presta. Tem uma tese, né, por todas as vênias, que se diz o seguinte: presente uma das etapas, está autorizado a cobrar por todas. E colocando os ministros do STJ nessa situação como se fosse eles que tivessem dito. Eu estou com o RESP aqui, com devido respeito,
Mas se alguém puder me apontar nos autos, eu vou para casa tranquilo, seja, porque eu não consigo enxergar isso aqui. A minha dúvida é essa, não estou acusando ninguém. De repente eu não estou conseguindo enxergar. Só gostaria de eu poder enxergar para mudar o meu posicionamento. Agora eu vou falar aqui de uma tese, poucos conhecem, ou quase ninguém conhece, que foi elaborada pela doutora Geniele e pela doutora Tainá, né? São minhas estagiárias do escritório. Elas elaboraram uma tese, a súmula 255 dizia o seguinte lá no passado, que a mera captação não autorizava a cobrança. Por quê? 4 canetas às 4 etapas. Se cobra pelas 4 etapas, se fizer a mera captação, não está prestando serviço de forma adequada. Então, a súmula 255 foi cancelada, dizia que não podia autorizar a cobrança. Mas o STJ disse que não, peraí, não é mais o conjunto, são etapas autônomas. Vamos dividir as etapas. Cada uma delas existe por si só. Agora, se subdividiu as etapas, por mais óbvio, também se subdividiu o valor a ser cobrado. Não tem lógica. Né? Eu não consigo conceber só o fato de alguém estar dizendo, os ministros do STJ disseram que os contratos de concessão passariam a não ter valor algum. Acabou a segurança jurídica. A empresa está autorizada a oferecer para a população ou participar de um processo licitatório, que aliás, o processo licitatório, a empresa que venceu, que foi a FAB, Zona Oeste, foi para que ela pudesse prestar as 4 etapas. Ela assumiu esse compromisso, e assumiu o compromisso de investir cerca de 2,9 bilhões de reais. Empresas que deixaram de participar, porque não tinha aí o aporte econômico necessário para concorrer, porque não tinha condições de plantar toda a infraestrutura para prestar as 4 etapas, não participaram. Como é que se pode agora, depois dela vencer a licitação, na hora dela implantar o serviço, fazer o investimento necessário, dizer não. O STJ diz que você não é necessário você prestar toda não, basta você prestar uma. Alijou aquelas outras empresas que poderiam ter participado do concurso para prestar então somente a coleta, se é só para fazer a coleta. Tem alguma coisa errada acontecendo que não está certo, não sei o que estou dizendo. Então percebam, como é que se pode? Agora vai prestar uma, mas vai se cobrar por todas. Isso, falei daqui do Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagrou a Operação Feng Shui, para que as pessoas possam saber. Por quê? Porque essa tese, que está tão somente presente uma das etapas poder cobrar por todas, e a SEDAI, dentro da sua desonestidade, a SEDAI, ela está com toda a razão. Ela passou a desligar suas estações de tratamento de esgoto, afinal de contas. Peraí, pô, para que eu vou prestar todas se eu posso prestar só a coleta? Eu desliguei as estações. Só que a Polícia Federal, no caso aqui, foi no centro da cidade, e Águas de Niterói, né, que pertence ao mesmo grupo econômico, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, nesse caso, atuaram. De forma estranha, com todas as vênias, a promotoria, né, de defesa de tutela coletiva aqui não tem atuado nessa situação. E outra coisa, a situação é tão esdrúxula que possamos imaginar, se essa tese prevalecer, presente uma das etapas poder cobrar por todas as empresas que prestavam serviço até hoje de forma parcial, mas cobravam de forma proporcional, poderão passar a cobrar de forma integral. A Águas de Imperador de Petrópolis, a SAAI de Volta Redonda, que cobra cerca de 50% do valor da água, porque sabe que não faz o tratamento. Essas empresas poderão passar a cobrar de forma integral. Isso não se sustenta. Eu estou com o RESP está juntado aos autos. Nós não podemos pegar tão somente a ementa e dizer, olha, a ementa retrata aí que pode usar as galerias pluviais. E com relação às galerias pluviais, é preciso ficar claro, nobre promotora de justiça, a SEDAI disse que teria autorização para utilizar essas galerias. Onde está essa autorização que a SEDAI nunca mostrou? E não é estranho que a lei orgânica do município, artigo 486, 487, vede a utilização das galerias. Não é estranho que a lei complementar 111 de 2011, artigo 225, inciso 7 e 8º, vede a utilização das galerias. Não é estranho que temos a lei ordinária 1631 municipal, que vede a utilização das galerias. Não é estranho que nós temos um decreto municipal 10082, que veda a utilização das galerias. Ninguém avilta a possibilidade da SEDAI ter mentido que essa autorização nunca existiu. A situação era tão complicada que a segunda ré, FAB, Zona Oeste, ela junta nos autos um contrato 021-2013, que é a autorização dela utilizar as galerias. Agora, é para utilizar, está no contrato, na causa primeira, na causa segunda, dizendo lá que somente efluentes tratados poderão ser despejados nas galerias de águas pluviais.
Porque o despejo de esgoto nas galerias pluviais sem o devido tratamento constitui uma irregularidade, não é um serviço regularmente sendo prestado. Tem alguma coisa acontecendo. Quando chega aqui no centro da cidade, que se joga esgoto nas galerias de águas pluviais, tem um robozinho aí da SEDAI que vai lá, descobre, é multa de 100, 150 mil reais. Vai jogar esgoto em São Conrado, Copacabana, Leme, Niterói, né, invariavelmente na Zona Sul, é multa. Por que nós de Campo Grande somos obrigados a aceitar que se despeje esgoto na nossa rede pluvial, colocando em risco a nossa saúde? E juntei nos autos, lembrando agora, um laudo do perito que diz justamente isso que eu estou dizendo aqui. O despejo de esgoto nas galerias pluviais coloca em risco toda a população, a saúde da população. É preciso ouvir, escutar, não se sentir ofendido, porque ofendido deve ficar a população de Campo Grande, da Zona Oeste, que está sendo vítima disso. Eu sou tão somente um instrumento. Alguém tem que chegar aqui e dizer que alguma coisa está acontecendo que está desagradando toda uma população de cerca de 2,6 milhões de pessoas, quiçá a população do Brasil todo, se essa tese vingar, que se pode prestar tão somente a coleta e cobrar por todas não prestadas. Porque essas empresas afastadas dos grandes centros urbanos não têm condições, não têm capacidade econômica de implantar todas as etapas. Então essas empresas vão passar a cobrar de forma integral, prejudicando toda uma população. E foi exatamente isso que o ministro do STJ falaram. Nós não podemos obrigar que aquelas empresas somente poderão cobrar se presente todas as etapas, porque senão nós vamos fazer o seguinte: elas não vão poder cobrar pela coleta e o afastamento, ela não vai poder continuar oferecendo para a população, prestando um serviço que para ela é oneroso, de forma gratuita. Essa foi a intenção do ministro do STJ. E, aliás, ano que vem, se Deus quiser, eu vou conversar diretamente com o ministro do STJ, que vou falar que eu sou um cara teimoso, e vou dizer justamente isso. Olha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está dizendo que os senhores estão dizendo isso. Que uma empresa pode ganhar uma licitação, pode oferecer para a população as 4 etapas, cobrar pelas 4 etapas e depois prestar o serviço a seu bel prazer, da forma que quiser, a quantidade que ela queira. Isso não se sustenta, senhores. Desembargador, eu não estou faltando com respeito ao tribunal. Aquela população só está somente querendo exigir respeito. Muitas das vezes, as autoridades vão visitar Campo Grande, não sabem que Campo Grande pertence ao município do Rio de Janeiro. Pertence. A mesma lei que regula as galerias aqui, regula as galerias lá, é una. Nunca em Campo Grande teve a implantação de rede unitária. Isso não existe. O município falou, as galerias de águas pluviais que serão utilizadas como sistema unitário, mas tão somente para coletar efluentes tratados. O laudo está aí. A população hoje, nós temos tecnologia para isso. Basta colocar uma fossa séptica, um filtro anaeróbico, o esgoto ele pode ser despejado nas galerias. Mas nem isso a empresa presta. Em condomínios, a situação é tão esdrúxula que em condomínio, onde o empreendedor, quando construiu, ele foi obrigado a construir uma estação de tratamento de esgoto, porque não tem serviço de esgoto lá, ele vai e planta uma estação de tratamento de esgoto, faz o tratamento para poder despejar na rede pluvial. Mas aí as empresas vão lá e cobram ele o tratamento. Sequer querem assumir aquela estação de tratamento de esgoto. Não sou eu que estou colocando o Tribunal de Justiça numa situação embaraçosa. É a verdade que está colocando. Se o senhor fala, o senhor já conhece o nosso posicionamento. O que eu não posso aceitar, né, é a teoria da fábula do Cordeiro do Lobo, onde se diga, não aqui, né, não aqui, em que a decisão já está tomada. Pouco importa se o senhor chegar aqui e provar, seja o que for, trazer os documentos, está nos autos, que não adianta. Eu só peço sensibilidade do senhor. Suspende o julgamento, chama a Foz Águas, me mostra aqui um documento. Um minuto para encerrar. Me mostra aqui um documento onde o município lhe concedeu o direito de usar a galeria para coletar esgoto. É só tão somente isso, a população só quer o respeito. E que se faça justiça, que essa casa da justiça se faça justiça. Que a procuradora de justiça olhe esse caso com carinho. Que interfira, que interceda. Não deixe só o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, porque quando eu bati as portas dele, falei assim, Campo Grande já está oferecendo tratamento e não tem nem estação de tratamento de esgoto instalada. Aqui eles estão desligando. Lá nem isso tem para desligar, mas a empresa vai lá e oferece o serviço legal para a população. Falar em saúde financeira, preservar a saúde financeira, não significa possibilitar que a empresa achar que a população se enriqueça de forma absolutamente ilícita. Por quê? Aquele serviço, tratamento, disposição final, ou até a coleta, para existir a coleta tem que ter uma rede própria para isso, né?
se não existe o despejo de esgoto das galerias pluviais, é uma irregularidade, isso não sequer poderia estar sendo cobrado porque não é um serviço regularmente sendo prestado, excelência? Nada, excelência. Entendi, Vossa Excelência, a tribuna requeria a conversão do julgamento de diligência, é isso? Se o senhor puder, agradeceria. Então, faça constar, por gentileza, que o advogado em sustentação requereu apenas a conversão do julgamento de diligência, o que monocraticamente indefinido. Estão presentes os pressupostos da admissibilidade do recurso. Quanto à preliminar de legitimidade passiva, verifica-se que o abastecimento de água permanece sob os cuidados e responsabilidade da hora recorrente, que é a SEDAI. A cobrança tanto do serviço de esgotamento sanitário quanto do abastecimento de água continuará sendo realizada de forma conjunta mediante a emissão de um único documento do qual consta o logomarca da SEDAI, seguida da Foz Águas, lado a lado. Sendo assim, não há de se falar em possibilidade de cumprimento de qualquer obrigação de fazer que seja imputada. O termo de concessão traz, em sua essência, a cooperação entre as concessionárias, ressaindo claro que a obrigação poderá ser cumprida mediante colaboração entre essas. Tanto assim que, embora o fornecimento de serviço de esgotamento sanitário e, por conseguinte, sua ingerência operacional tenha sido deslocada à FAB, né? Zona Oeste S.A., a arrecadação do valor referente à contraprestação tarifa dá-se em conjunto mediante a emissão de um único documento de cobrança do qual constam lado a lado o logomarca das duas empresas. Frise ainda que a Levante não pode opor ao consumidor documento particular para se eximir a parte, né? Para se eximir de suas responsabilidades. Então, estou rejeitando, mas nem destaco. Quanto ao mérito, Superior Tribunal de Justiça, em julgamento afetado ao rico dos recursos repetitivos, posicionou-se no sentido de que a prestação parcial do serviço deve ser a cobrança de tarifas de esgoto. Assentou na oportunidade que as fases elencadas na Lei 11.445 de 2007 não são cumulativas e o atendimento de pelo menos uma é fato gerador da exação. Isso está no acórdão que eu não conheço só da ementa, não. Eu publiquei um artigo científico na revista do Direito da UERJ, tem cerca de 120 laudas, desconstruindo este acórdão, que para mim é um momento infeliz do STJ. Desconstruir, ponto por ponto. Conheço a fundo o acórdão. Não é da ementa, não. Outro artigo meu, de cerca de 110 laudas, foi artigo científico, né? Artigo de palpiteiro, não. Foi publicado na revista de Direito da Escola Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, da qual eu sou professor há cerca de 30 anos. Desconstruo, ponto por ponto, este acordo, que comete uma barbaridade, com todas as vênias, de dizer que a questão do dano ecológico não interessa ao consumidor, diz respeito apenas às relações entre o poder público concedente e a concessionária, desconhecendo, então, todo o direito convencional que vincula, ao qual o Brasil está vinculado, e toda a parte de meio ambiente da nossa Constituição, que estabelece o meio ambiente saudável como um direito intergeracional, é um compromisso com as gerações futuras. O acordo desconhece isso, nesse RESP. E desconhece também que a lei foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a 11.445, estabelecia num dispositivo que a cobrança de uma que fosse das etapas autorizaria a
a prestação do serviço em uma única etapa, quer dizer, prescindindo-se as outras três, autorizaria a cobrança. O presidente Fernando Henrique Cardoso vetou esse dispositivo. O decreto regulamentar, que é da presidente Dilma Rousseff, ao regulamentar a lei, dispôs, num dos seus incisos, dos artigos e incisos, que a cobrança, que a prestação de apenas uma etapa autorizaria a cobrança de todas. Quer dizer, o decreto é flagrantemente ilegal porque dispõe mais do que a lei que pretende regulamentar. Eu diria que ela é inconstitucional por ferir o princípio da proporcionalidade, na medida em que a autoridade regulamentadora não tinha permissão para alterar o conteúdo da lei, ela apenas regulamenta a lei, ou seja, dá regras de sua eficácia. Mas o RESP tem efeito vinculante e o RESP desconheceu, o julgamento do RESP desconheceu essa circunstância teratológica e tem efeitos vinculantes. É a tese 565 do STJ. O RESP é o 1.339.313 RJ. Do meu amigo e colega magistrado, também colega professor Benedito Gonçalves, com quem dividi durante anos salas de professor em várias instituições. No entanto, a minha amizade por ele e a minha admiração por ele nada se abala, porque a minha divergência é científica e está exposta em duas respeitáveis publicações jurídico-científicas. Na presente hipótese, o próprio autor afirma que o serviço é parcialmente prestado. Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença, porque esse RESP, como sabemos, é vinculante. Lamentavelmente, nós tentamos conviver com duas vertentes jurídicas, duas escolas jurídicas, não é? A anglo-saxã e a romano-germânica. Para mim, isso não passa de jurisprudência defensiva, com o que, aliás, eu concordo plenamente com o grande, talvez maior constitucionalista brasileiro, que é o professor Lênin Streck. É vinculante, não temos mais nada a fazer. Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença, já que, segundo o entendimento consolidado pela Corte Superior, não há obrigatoriedade de realização de todas as fases de tratamento de esgoto. E aí cito aqui alguns precedentes. Então, eu estou dando provimento ao apelo da DAE, com a ressalva do meu entendimento pessoal e julgando prejudicado o adesivo. Como voto, indago como voto. Não desconheço que há tentativas de interpretação desse recurso especial, com as quais eu não concordo, porque ele é peremptório e eu falo com autoridade de quem o conhece para muito além da ementa. Indago como voto a desembargador Mária Silva. Acompanhe. Como vota a desembargadora Renata Cláudia. A unanimidade deu-se provimento ao apelo e julgou-se prejudicado o recurso adesivo dos termos do voto do desembargador relator. Resultado, doutor, muito obrigado. Excelência, obrigado. Se Vossa Excelência puder acrescentar no voto do senhor essa norma desse decreto, eu gostaria, só para poder ver que autorizando e cobrar por todas as etapas. Está publicado na revista da UEL, assim de cabeça não. Não, se Vossa Excelência puder acrescentar no voto, senhor.
enquadrará.